E seguindo aqui com a série de temas que não se discutem, que na verdade se discutem sim, a gente segue com a segunda parte do tema sobre religião. E por incrível que pareça, eu não briguei com ninguém por causa dela. Por enquanto. Histórias para Helena, uma produção de Gustavo Aldi. A primeira coisa é, quem é você e o que você tá fazendo aqui no Histórias pra Helena? Assim? De cara? Vai? Assim de cara. Se vira. Porque a ideia de eu perguntar quem é que tá aqui não é eu rotular a pessoa, e ela sim se rotular. Tá, beleza. Que aí eu tiro a culpa de cima de mim, entendeu? Tá, entendi, legal. Mas assim, eu tô aqui porque você me chamou, entendeu? É verdade, mas por que eu te chamei? Vai falando aí. Meu nome é Leonardo, eu sou psicólogo, formado pela PUC. Já que estamos falando desse tema de religião, eu também sou evangélico durante minha vida toda, fiquei algum tempo fora, e nesse momento ainda tô meio não voltando, então até a minha visão sobre a religião que eu tenho é uma religião um tanto datada, e isso é interessante porque ela meio que entra em conflito com o que eu percebi, com o que eu vejo hoje na religião evangélica, né? Mas você diz que você era há quanto tempo atrás que você exercia, se a gente pode chamar assim, a religião, depois parou, você sabe mais ou menos o período da sua vida em que você era mais religioso, agora você é menos, tá voltando? Eu basicamente comecei a minha vida, né, na igreja evangélica, então põe aí uns 3, 4 anos, sabe? Uhum. Fiquei muitos anos e depois eu só retornei, ou melhor, eu saí um pouco antes da faculdade. Um pouco depois de ter iniciado a faculdade. Então, vamos expor aí, por mais ou menos 2005, talvez. Quantos anos eu tinha nessa época? Enfim, tinha alguns anos. Tá com vergonha de falar a sua idade, né? Tudo bem. A gente vai chegando a certa idade que a gente não fala mais, entendeu? Tô chegando na idade que a gente não diz mais. Mas você disse que saiu. O que quer dizer saiu? Quer dizer, você parou de frequentar o culto? Ou você, quebrou sua carteirinha de evangélico e não pôde mais entrar no clube? O que significa sair? Basicamente, não fazer as atividades ditas evangélicas, né? O que acontece? E eu até achei interessante no programa anterior que você fala sobre religião, né? Você faz toda uma discussão e fala também da sua experiência de ir e de não ir, onde você ficava, enfim. Como foi a minha experiência, né? Uhum. Eu era um beato assim, hard, entendeu? Caraca. Eu era muito hard. Nunca imaginava, você hoje é tão pecaminoso. É brincadeira. Muito por conta da minha personalidade, né? Eu acho que eu sou muito soldado, e eu acho que isso casou muito bem com a lógica do evangélico, ou da lógica cristã, com a dinâmica cristã, né? Evangélica, vamos pôr assim, porque cristã eu tô abrangendo o catolicismo, né? Tem o espírita também, que é cristão, né? Então, era de uma igreja que tinha uma questão com a hierarquia que muito me pegava, entendeu? Então, não ser mais em algum momento eu criticava, em algum momento não fiquei mais satisfeito, ou fiquei curioso, porque eu nunca me permitia fazer coisas dentro da igreja, então eu me permiti explorar esse mundo externo. Então, assim, é quase essa visão mesmo de saída, de explorar e de explorar aquilo que eu nunca havia vivenciado, sabe? Sai pra relaxar e fazer tudo, pra depois voltar e ter a vida seguindo exatamente a religião, é isso? Olha, posso dizer que sim, mas a ideia pode ter começado dessa forma, mas assim, eu questiono, né? Como é que você vai ser a mesma coisa depois que você tem esse contato com esse, entre aspas, mundo externo, né? E você a sua personalidade, a sua identidade, ela meio que se molda um pouco, né? E como eu sempre fui
apesar de muito soldado, e eu vou usar esse termo volta e meia, né? Muito escoteiro. E talvez a faculdade ela tenha ampliado essa questão da discussão, do questionamento, né? Não dá para simplesmente voltar e não questionar algumas coisas, voltar como eu era antes, sabe? Fazer esse reset, formatar o Leonardo. Mas acho que também nem faz sentido, né? Você sair para adquirir outro tipo de conhecimento, ter outros pensamentos e voltar igual. Não faz sentido. O ideal é você ter que voltar diferente, melhor, provavelmente. É o que se espera, mas né, ao mesmo tempo é engraçado, né? Porque eu saí porque eu não me sentia perfeito na religião que eu estava. Assim, eu cometia falhas, né? Saí para cometer falhas, né? E essa questão de falha é extremamente subjetivo, tá? Eu tô colocando dentro dessa, pondo enquanto parâmetro o dogma evangélico, tá? Então, me permitir falhar de várias formas e voltar. Só que assim, ao voltar, se a minha saída foi por conta de uma perfeição, hoje eu ainda não me sinto. Obviamente, eu me sinto até menos perfeito, né? Então, esse retorno, ele se dá, e por isso que eu falei ainda, né? Eu falei dessa coisa em construção, né? Estou voltando, eu estou ainda num retorno, né? Por conta desse alvo que eu não consigo atingir. Eu acho que esse movimento que você fez é o que todo mundo devia fazer. Inclusive, assim, às vezes a pessoa acha que por causa do meu discurso eu sou contra a religião. Nada disso. Não sou contra a religião. Eu só sei, ou eu assumo que há religiões. Eu sou contra aquela coisa só essa religião é verdadeira e as outras são mentira. Isso eu discordo. Mas acho que esse movimento de saída para se conhecer ou conhecer as coisas que estão na vida fora daquela bolha é ótimo. E o fato de você voltar é até uma coisa que eu converso às vezes com a minha mãe, com o pessoal mais religioso da minha família, que eles questionam assim, a minha fé, por exemplo. E eu falo que às vezes, cara, a pessoa que fez esse movimento de sair e voltar, cara, eu te garanto que a tua fé é muito maior do que uma pessoa que esteve sempre lá dentro. Você entrou em contato com várias coisas que abalariam pelo menos a sua fé. E mesmo assim você a manteve. Imagino, aí entra também uma coisa que até eu falei na primeira parte, que é uma contribuição que a ciência trouxe, é meio que acabar com as certezas, né? Você cresce achando que Deus é isso, Deus é aquilo, as coisas acontecem dessa maneira, e com a ciência você vê que não é bem assim. Só que ao mesmo tempo você continua acreditando em Deus, na força dele. E você acredita não mais pela certeza, você acredita pela fé. Então assim, uma pessoa que sai e vai ver o mundo e volta, eu acho que essa pessoa tem uma fé muito mais pura do que aquela pessoa que sempre esteve lá dentro, que nunca questionou nada. Quando você tem certeza de alguma coisa, você não precisa ter fé, você sabe. Você tá falando, eu tô pensando algumas coisas, né? A ideia é essa, Primeiro que eu não gosto dessa lógica de ter mais fé ou ter menos fé, né? Eu entendi o que você quis colocar. Isso é uma crítica que eu faço ao evangélico hoje, porque hoje o evangélico, ele nada mais é do que... Eu vi isso num lugar, num post de Facebook, e eu achei genial, entendeu? Ele deixa de ser ovelha, entendeu? E vira gado. Por mais que gado hoje tenha atingido uma definição diferente, mas gado no sentido assim, né? Ele vira massa apenas. Vira números, ele vira massa de manobra. E isso é assim, eu entendo quando você fala então dessa saída e desse retorno, né? Obviamente você volta com alguma crítica, né? Mas ainda assim me incomoda essa lógica de ter mais ou ter menos. Não é mais no sentido de quantidade, mas talvez de qualidade. E assim, a questão eu só falo isso quando alguém quer questionar a minha fé, entendeu? Porque assim, tá bom, olha só, meu amigo, eu estudei a história da Igreja Católica, eu vi as barbaridades que aconteceram, e mesmo assim eu ainda tenho fé, eu ainda tenho religião, mais ou menos. E você que nunca viu isso e não sabe, será que se você soubesse o que a igreja fez em nome da religião, em nome de Deus, você continuaria acreditando nela? Eu não sei, entendeu? É isso que eu falo. Muitas coisas que eu li, que eu estudei, abalam a fé de qualquer pessoa. Sim. Tanto que hoje
eu não acredito na religião, tipo, nos dogmas humanos, porque eu sei de onde eles vieram. Não veio de Deus. Foi Deus que definiu tal coisa ou tal coisa. Talvez uma coisa ou outra, mas a maior parte é o ser humano. É uma atitude totalmente política, na época interesseira, né? Ou seja, economicamente, ou porque as pessoas daquela época, quando eu digo aquela época, é Idade Média, ou antes até, início do, sei lá, início do milênio, essas coisas. Mas assim, eram interesses pessoais, interesses no poder que queriam ter, até porque naquela época não tinha muita separação entre igreja e Estado, então religião era o poder. Então o cara queria se manter no poder, até porque aquela coisa, quanto mais religião, pior, né? Porque aí você dilui o poder. Então o ideal é ter um poder que é uma religião na época. Então assim, muitas coisas foram criadas para manter isso. Não foi Deus que falou com o profeta e decidiu tal coisa. Fora que assim, muitas interpretações erradas sobre as escrituras sobrevivem até hoje. De séculos atrás. Então, quando eu digo fé nesse sentido, não é eu tenho mais fé que você, haha, ganhei. Mas assim, eu continuo com a minha fé em Deus, nessa força, na criação de tudo, quase tudo pelo menos, sabendo dessas falhas humanas que estão no meio do caminho. Uma coisa que eu acho interessante na sua fala é quando você fala da questão da ciência, encarar a ciência também como um ato de fé, muitas das vezes, né? E aí o Covid e todo esse momento de pandemia explicou muito isso, né? Num primeiro momento a gente acreditou que se tratar ou de se organizar de uma forma e daqui a pouco não é bem assim, entendeu? Precisa ser feito de outra forma, entendeu? E vai se aprendendo com o tempo. Então assim, se a coisa fosse tão concreta, né, ela não daria espaço para esse outro olhar, né, para esse olhar diferente. É a mesma coisa, né, por exemplo, a questão do café, do ovo, né, que ora é vilão, ora é o herói. A ciência em si, ela precisa também de um pouco de fé. Não só nesse sentido de, por enquanto, isso é a verdade que a gente tem, mas também não só a ciência, como qualquer informação, até porque você não vai buscar as evidências in loco, sacou? Você não vai ver que tal coisa é verdade por causa disso. É um exemplo que eu dei no outro episódio. Você não estava lá quando Napoleão morreu. Então você acredita num historiador que te disse que Napoleão morreu assim, 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 tal data, não sei o quê. Então, nesse sentido que eu chamo de fé, porque você não tá lá empiricamente vendo as coisas. Então você tem que confiar. Eu acho que tá mais na confiança porque tem todo um método por trás. Quando você fala fé, é meio que assim, apesar de não ter nada comprovando, nenhum método, você acredita. Então é uma coisa muito mais sobrenatural mesmo. Trazendo então essa discussão, ou melhor, trazendo uma discussão com relação a algo que eu havia pensado, inclusive, para trazer para cá, a questão desses dogmas, né? Foi justamente no encontro em outro post do Facebook, né? Até essa semana, em que aí alguém não da religião evangélica pegou e colocou assim, postou aí, né? Amigo meu colocou, não para me afrontar, mas para me afrontar também, né? Enquanto evangélico. Não dê dízimo ao mala cheia, né? Não dê dízimo. Pegue o dinheiro e dê aos pobres, dê para uma pessoa. E aí, assim, eu olhei aquilo, eu achei aquilo de uma afronta, de um desrespeito, inclusive, né? Porque, assim, alguém de fora da fé que eu professo, tentando... Eu até falei com ele, cara, você virou coach agora de religião, né? Porque o cara fora da fé me ensinando a fazer o que eu tenho que fazer dentro da fé. É sério isso, cara? Aí a gente entra nessa questão. Isso me mostra algumas coisas. O evangélico, por ele vir de a religião pregar uma verdade totêmica, uma verdade absoluta, tá? Ele é tido como alguém extremamente arrogante, pedante, detentor da verdade, e ele se coloca dessa forma, tá? Independente de ser ou não, ele se coloca dessa forma. Isso não é um incômodo. Então, isso eu acho engraçado e acho até... Eu acho estranho
esses encontros ecumênicos onde você tem a figura do evangélico. Você tem lá o pastor que tá lá de forma a compartilhar. Por mais que eu goste, assim, é uma sensação estranha, porque eu acho que eu entendo que deva ser por aí, ok, mas enquanto regra, né, lá, ó, prática, Bíblia lá, né, não é muito por aí. E assim, eu até fico curioso eu até queria conversar em algum momento com um desses pastores, esse entendimento dele do que seja o ecumenismo, né? Uhum. E aí, respondendo esse post, ele mostra que, do outro lado, os não evangélicos, talvez muito por conta dessa arrogância do evangélico, ele também se coloca nesse papel de também ser arrogante com o evangélico, entendeu? Aham. Então ele, ao ponto de tentar ensinar ao evangélico que ele deva pegar o dízimo dele e não dar para o mala cheia e dar para uma outra pessoa que esteja passando por necessidade. E aí é não entender todo um estudo, um conceito, né, do que seja o dízimo, e pôr lá a verdade dele, o que dá outra discussão, né? Eu imagino que você já tenha discutido isso, sobre o que é verdade, sobre, né, essas várias formas de conhecimento que se dão hoje. Não, total. É porque assim, as pessoas são arrogantes, né? Assim, faz parte da essência, independente da religião escolhida. Da mesma maneira que você pode ser um religioso gente boa, você pode ser um religioso chato pra caramba. E também o ateu, né? O ateu pode não acreditar em nada, mas respeitar a fé dos outros numa boa. Ou pode ser aquele ateu que acha ridículo a outra pessoa acreditar em Deus, ou o que for. Eu acho que você trouxe pra cá essa questão da tolerância, que é fundamental. Porque, assim, uma coisa que eu quis deixar bem clara, pelo menos na primeira parte, né, que ao estudar, você começa a ver a diversidade de religião ao longo da história. Coisas que começaram, cresceram e sumiram. O que foram incorporadas, religiões que se juntaram a outras. Tudo se repete muito, sabe? Até eu tava pensando aqui, até preparei que, assim, algumas narrativas possuem muitas características em comum. Um exemplo, na tradição judaico-cristã, Deus criou o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, e deles veio a humanidade toda. No hinduísmo, tem o Brahma, ou Brahma, não sei como se fala, criou Manu e Shatarupa, ou Shatarupá, também não sei como fala, que é o primeiro homem e a primeira mulher, e deles veio a humanidade. Você tá vendo como uma coisa é tão similar à outra, só que são religiões diferentes. O hinduísmo tá lá 2000 a.C., 2000 e pouco, e o judaísmo, a tradição judaico-cristã tá lá, quer dizer, do cristão depois de Jesus, mas o judaico tá lá século 6, 7, ele é um pouco mais recente na história das religiões. Essas similaridades chamam a atenção porque indicam que muitos mitos podem ter partido de um ponto em comum e se diferenciado na medida que eram passados adiante, porque antes da escrita, as coisas eram passadas oralmente. E quando alguém conta alguma coisa, na época canta alguma coisa, né, na tradição oral, detalhes se perdem. Aí imagina, sei lá, um cara lá que era adepto do hinduísmo, encontrou um outro cara que aí os dois conversando, conta a origem do mundo é essa, a origem do ser humano é essa. Aí vai contando, um influencia o outro. Na hora depois que o cara vai, sei lá, seria o ramo do judaísmo, o cara vai contar de uma maneira. Então assim, quem me garante que Deus não é Brahma, Manu é o Adão e esse Shatarupá é a Eva? Não sei. Por isso que não faz sentido você recusar outras crenças, porque a essência delas, provavelmente, é a mesma. Ou que, pelo menos em algum lugar da história, elas se influenciaram. Sim. Se sei lá, nessas trocas sociais normais, né? União de povos, quando um povo conquista outro, por exemplo. Sim. Trocas comerciais. Então, nesse caso, a origem da humanidade, sob a perspectiva hindu, é anterior ao cristianismo. Então, será que um religioso não percebe que há tanta coisa em comum que a gente facilmente podia considerá-las diferentes maneiras de ver a mesma coisa? Isso sem falar nas noções de karma, samsara, reencarnação, moksha, porque você lendo depois do hinduísmo, você vê várias características em comum com a questão do paraíso cristão, com o dia do julgamento, essas coisas todas. Quer dizer, será que as religiões não podem ser consideradas de diferentes maneiras de chegar ao mesmo ponto final, sendo que a gente partiu também? Uma pessoa com esse tipo com essa mentalidade é muito mais tolerante. Você vai ter tua religião, que é a tua maneira de chegar ao sagrado, eu vou ter a minha, que é a minha maneira, e Deus, que tá
olhando todo mundo, tá tranquilo, porque não importa. O importante é você ser bom, você fazer o bem, que é isso que todas pregam, pelo menos, até agora que eu vi, né? Tem algumas coisas interessantes, por exemplo, Hércules, o lendário Hércules, faz aniversário dia 25 de dezembro também. Olha aí, né? Não, cara, tem um episódio aqui do Histórias pra Helena, um episódio extra que eu fiz sobre o Natal. Como surgiu essa questão do Natal, todas as coincidências, que tem a ver com o deus Mitra. Tem várias relações, porque assim, o que gerou aqui a minha tia questionar sobre como eu vou criar as minhas filhas, justamente foi porque um dia eu falei que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Sim. Que isso foi uma data inventada, porque levou em consideração já um feriado pagão, porque pensa, as pessoas já comemoravam aquele dia. Aí, pô, a gente vai tirar essa comemoração da galera? Não, vamos botar aí. E jogaram. Tipo assim, ela achou que eu estava questionando o nascimento de Cristo. Não, eu só questionei a data que o homem deu pro nascimento dele. Mas aí gerou toda essa discussão, você não acredita, sendo que não é nada disso, né? Herege, queima. Não, cara, se você ficar olhando a história de todas as religiões, assim, é óbvio que eu não estudei todas as religiões, não sou louco de sei lá, alegar isso, mas o que eu li, cara, a quantidade de coisas em comum que elas têm, primeiro, todas partem do mesmo ponto. Pelo menos até as politeístas, elas têm uma lógica muito de uma coisa central criou todas as outras. Até o politeísmo, porque assim, o que é o caos? Vamos lá para a mitologia grega. O que é o caos? Era uma coisa inicial, que disso veio a Terra e veio Urano. Aí Urano foi lá, pegou a Gaia, aí começou a gerar um monte de coisa. Então assim, no próprio hinduísmo, Brahma, ou Brahma, não sei, ele não é o deus principal. Acima dele tem uma coisa, que os caras não definem, que eu esqueci também o termo, que foi quem criou ele. Então assim, até no politeísmo do hinduísmo, pelo menos antigo, eu sei, tinha essa força inicial, uma força. Até nisso as coisas estão em comum, sabe? Que aí alguns chamam de Deus, outros chamam de outra coisa. Jung é um autor de uma das vertentes de abordagens da psicologia. O que acontece? Ele faz muito do seu olhar, muito da sua teoria se deu também olhando as religiões. Então, própria lógica de arquétipo, e assim, não vou entrar nos detalhes do arquétipo, o Aldi sabe como eu adoro ficar horas e horas falando sobre arquétipos. Pois é, a gente tá esperando até hoje, acho que o texto lá pro Iluminerds. A própria lógica dos arquétipos, ele segue isso, entendeu? Esse padrão que você tem nas religiões e nas culturas. E a religião está dentro das culturas. Só uma coisa que eu também lembrei é de uma experiência que eu tive, eu acho que no 2º grau. Um professor que se dizia budista chegou na sala de aula, acho que primeiro dia. Quem é evangélico aqui? Aí uma galera levantou a mão. Aí, enfim, ficou a aula inteira falando que é uma religião bosta, que... Caraca! Que o budismo é melhor, que o budismo, que antes as leis de Moisés já vinham, ele foi baseado em tudo aquilo que o Buda já havia dito séculos antes. Então, e aí eu sei que depois, com o tempo, eu fui conversando com ele, ele foi quebrando um pouco essa figura carrancuda, né? Mas ele teve o prazer de ir para a sala de aula, e imagino que para as salas de aula, para tentar e queimar o cristianismo que tinha. Hoje ia ser engraçadíssimo, né? Hoje ele seria denunciado, mas na época não tinha isso. Não, mas aí ele parou em Buda, né? Se ele fosse antes de Buda, ele também veria que muitas coisas que se originaram no budismo já existia antes também, né? O hinduísmo veio antes. Então, assim, legal, meu amigo, você quer ir pensando no passado até onde tá no momento que você acredita, para dizer que, olha, tudo que veio depois é cópia disso. Meu amigo, mas o que você tá aprendendo aí também é cópia de outra coisa. Sim, o que leva para um lado que eu acho que que às vezes, assim, você fica assim, vamos supor, você pega o cara que não quer acreditar em nada. Meu amigo, várias pessoas no mundo inteiro, durante anos e anos da história mundial, pensaram a mesma coisa.
o judaísmo, o cristianismo, o budismo, eles têm o hinduísmo, sei lá, todos, islamismo, eles têm um ponto em comum. Só que eles contam a história, né? As narrativas de cada religião são diferentes, mas no fundo a essência é quase a mesma. Aí, poxa, se você for pegar essas coisas em comum, será que elas não fazem sentido? Porque aí você pensa em, não, aqui ó, a figura de Jesus tá em tal religião também. A figura de não sei o que tá em tal religião também. Ué, meu amigo, será que isso não te diz nada? Será que isso também realmente não existiu tal figura, que pode não ser Jesus, mas uma figura similar que as culturas vão se adaptando, sei lá, se aglomerando? Então a história verdadeira, né, entre aspas, ela já existiu, só que o que ficou é o que as pessoas vão contando, então muda. O que eu quero dizer com isso, pra não ficar, não sei se você conseguiu me entender. Nada, né? Olha só, o que eu quero dizer, ó. Vamos pegar um cara que não quer acreditar em nada, que começa a ver as incoerências das religiões e usa isso para descredibilizá-las. Por exemplo, a figura de Jesus já existia no Buda, que é o Gautama. Tá vendo? É cópia, então não existe. Mas aí você pega, Moisés é um profeta, Maomé é um profeta, Abraão é um profeta. Mesmo que sejam diferentes maneiras de falar alguma coisa, será que essa alguma coisa em comum não diz nada? Do tipo, será que não existiu um Jesus Cristo que não tinha esse nome, mas que o cristianismo deu o nome de Jesus? Ou, na época, o judeu deu o nome de Jesus e depois foi contra, mas cristianismo chama Deus, o judaísmo chama de Deus, o outro chama de Alá, o outro chama que é o Buda, o outro fala que é força não sei o quê, o outro chama de Brahma. Mas se todos chamam alguma coisa, será que então essa alguma coisa não existe? Sim, entendeu? Sim. É esse questionamento que às vezes eu me fiz, por exemplo, quando eu não tava querendo acreditar em nada. Que eu ficava nessa de, mas tal religião já falava disso, aí o outro vem e tá falando também. Então vamos lá na essência. Será que na essência você não consegue perceber uma lógica? Ou se você quer acreditar só em história, será que essa história não aconteceu de alguma maneira e ela foi sendo, tipo, fantasiada ao longo dos séculos e milênios? Quem me garante que não, né? Vamos piorar então esse cenário? Vamos, estamos aqui pra isso. Então, você está partindo das religiões, dessa conversa entre as religiões, correto? Sim. Desses encontros, desses nós que elas têm. Para que essas religiões tenham esse tipo de diálogos, de troca, você está falando aí, está usando a lógica de fala, a lógica oral. Isso. Porém, existem muitas culturas que não são orais e tiveram muitas religiões que não foram passadas à frente por conta disso. Nesse sentido, você amplia o espectro, então, de forma absurda, né? Então, do que dessa busca do que seja verdade ou do que seja dessa fala, dessa coisa original, entendeu? Você vê a própria lógica, né? A arturiana e toda aquela cultura celta foi comida, basicamente, com o cristianismo, entendeu? Muitas religiões não se conseguiram ir à frente, até mesmo porque não tinham a questão da oralidade. Então, é que eu pego essa questão do oral muito forte, porque se você pegar hoje as grandes religiões que existem, elas tiveram um ponto quase em comum, um ponto de origem em comum. Por exemplo, você pega até o judaísmo. Ele, durante alguma parte da sua existência, ele foi só oral. Só depois lá que os judeus saíram da Babilônia, que botaram aquilo na escrita. Se você pensar, o cristianismo veio do judaísmo, o islamismo veio do judaísmo mais cristianismo. Se você pegar o hinduísmo, por exemplo, ele também era uma religião oral, porque não existia. Eu falei bobagem no sentido de oral, no sentido... algumas religiões não foram escritas, não tiveram a questão, não foram postas de forma concreta, não tiveram história, não foram registradas, entendeu? Como era uma coisa apenas passada, você não... Não, tiveram várias, enfim, que não sobreviveram, que foram
comidas uma pela outra e tal. Mas assim, a gente fala muito, como a gente tá no Ocidente, a gente fala muito das religiões ocidentais, né? Mas as orientais também tiveram origem nessa questão da oralidade, até porque a religião tá desde que o homem é homem, né? Sim. E o homem começou, a escrita veio mesmo, pelo menos a escrita mais forte, assim, alfabética, né? Veio no século V, 6, 5 a.C. Então até lá era uma coisa meio... Mas se você pensar também na questão do hinduísmo, os Vedas foram escritos lá para 1200, 1000 a.C. Quer dizer, antes dos Vedas, a religião hindu era oral também. Então, e dela veio o budismo e tal, essas coisas. Eu não vou entrar em detalhe aqui para não ficar também louco. Mas assim, é por isso que eu falo tão forte essa coisa da oralidade. Quando você passa... E a questão do oral tem que ser um ponto importante, porque quando você fala, a noção de exatidão da cultura oral é muito diferente da cultura escrita. Então, quando você fala que, não, eu vou te contar a história de Hércules, ou de Heracles. Eu vou te contar uma história bem, de um jeito. Quando você contar essa história pra outra pessoa, se eu estiver perto ouvindo, eu não vou reparar, você vai contar todo errado. Todo errado que eu digo assim, diferente do jeito que eu conto. Mas pra mim, você está contando exatamente igual a mim. Porque a noção de diferença na oralidade é diferente da escrita. Tipo assim, se eu leio um trecho da Bíblia pra você, e você lê esse trecho diferente pra outra pessoa, a gente vai notar que não é a mesma coisa. Mas no oral, não. Por isso que nessa questão de passar a tradição oral, as coisas iam mudando e ninguém percebia. Então, assim, a história de, sei lá, Hércules, que são 12 trabalhos hoje, sei lá, dá 5.000 anos atrás eram 3 trabalhos, aí foi aumentando porque, vamos botar mais um, ele fez mais um, aí vai botando. Só que ninguém vê isso como diferente. Se eu não me engano, rolou isso sim. Queria aproveitar o momento que você trouxe o Jung aqui para discussão. Oi. E como é que a psicologia vê essa coisa da religião? Existe algum campo que estuda isso? Não para desacreditar, mas tem como a gente avaliar psicologicamente a cabeça de um religioso? Vamos lá. Primeiro, né? Existe... A psicologia, ela estuda, ela pode estudar o conceito, o evento, ou melhor, o efeito da religiosidade nas pessoas. Okay. Isso é possível. Agora, estudar a cabeça de um religioso não é uma coisa tão simples, porque várias coisas atravessam essa religiosidade da pessoa. Você tem entre coisas que fazem aquelas pessoas pensarem de forma diferente. Freud vai usar a religião como lei. Então ela também tem esse caráter de lei, daquele que vai dar limites, entendeu? Pode ou não pode. E isso acaba sendo uma dimensão bem interessante da religião. Não vou fazer isso porque Deus não gosta. Seria uma metáfora, seria o mesmo que não vou fazer isso porque meu pai não quer que eu faça, entendeu? E a gente precisa, às vezes, desse limite. Obviamente, a religião não nos oferece só limite. Ela nos oferece aconchego, né, com relação a respostas que a gente não consegue responder. Por exemplo, o que vai acontecer comigo depois da morte. Enfim, por mais que a gente possa pensar nisso, a religião, ela responde, você não tem como dizer que não é, provar que não é. A ciência não tem como provar que tudo que a religião diz pós-morte esteja errado, entendeu? Por exemplo, não fica assim, coisas estão ruins agora, mas Deus está te olhando, vai te recompensar, ou vai cuidar de você. E às vezes a resposta é um tanto cruel. Você tá na cadeira de roda porque seu pai ou sua mãe pecou. Hoje, obviamente, não se pensa assim. Para não me perder e voltar ao foco, a psicologia, então, ela vai entender dessa forma a religiosidade enquanto expressão, entendeu? Enquanto aquilo que vai moldar o ser humano, vai atuar também no ser humano. E ele também é importante enquanto limite e enquanto aconchego. Entendi. Não, até um livro que eu tava lendo, que o discurso... Assim, o livro, na verdade, eu até cito na primeira parte, que era para ser algo relacionado à ciência com religião, né? Que é a religião do cérebro. E o cara, ele faz uma parte inteira falando sobre neurociência, ok? E uma segunda parte que é mais uma pregação. E ele bota a religião como o parâmetro de moralidade. Ou seja, sem a religião,
o ser humano se perde. Mas eu fico pensando, eu concordo com você que a religião tem essa questão quando você fala das regras, né? De fato, a religião, ela impõe, entre aspas, regras de conduta, que a pessoa que acredita naquilo, ela vai seguir. Vai ser meio que assim, uma polícia. Não, eu não vou fazer isso porque Deus vai me castigar, tal, o que eu acho ótimo, beleza. Mas você jogar, porque aí você começa a jogar na religião a maldade das pessoas, tipo, que aí o cara pode usar a religião pra fazer, ou vai deturpar essa moralidade que a religião, na verdade, que a pessoa que é responsável por aquela religião, né, o grande sacerdote, o que for, ele vai deturpar no interesse próprio. Quando a moralidade ou um tipo de moralidade interessa, tem que defender, você tem que seguir. A partir do momento em que muda um pouco aquilo, não, você não precisa mais seguir isso, tem que seguir isso. O que a princípio seria legal, né? Porque você vê a mutação. O problema é que não muda da população sobre, que eu digo assim, dos religiosos sobre a religião, mas vem de cima, sabe? É o sacerdote, é o poder político religioso que vai alterando essa moralidade. Então, por mais que eu concorde que a religião traz essa coisa da vigilância sobre o que é moral, o que não é, eu não acredito que um ser humano precise dela para ser uma boa pessoa. Acho que é até um recado que eu boto no final lá do episódio, porque para ser bom, você não precisa de religião. Você pode ser bom, mas tem aquela galera que não tem muita noção do que é ser bom, o que é ser justo, o que é ser moral, ético, essas coisas. Aí a religião tem um peso muito grande. Só que é aquela coisa, né? A religião é feita por pessoas. Pessoas são safadas. Então, se você não tem um pensamento crítico sobre o que aquele sacerdote está falando para você, ele pode estar te usando. Você pode ser o gado, né, que você falou. Só manobra. Então, assim, você usou essa época da Igreja Católica, que estava no poder. Então você teve essa época em que eles vendiam espaço no céu, falando que a pessoa tinha... pedaços da cruz, né? Eles vendiam terreno no céu, né? Então aí veio a Reforma Protestante, entendeu? Falando, você tá maluco. Você, através da Reforma Protestante, você teve muita safadeza também, né? Porque você teve uma conversa maior com a questão da burguesia, mas você também teve criação de universidades, entendeu? Você teve um acesso maior à ciência, entendeu? Então não tinha mais aquela discussão de se a Terra era redonda, se não era, enfim. Saudade dessa época. Aí o que acontece? A gente evoluiu pra voltar a mesma coisa, entendeu? Isso é o que me incomoda demais no evangélico hoje, por discutir e por ir de encontro a questão da ciência, coisa que lá atrás foi justamente o que fez ele diferenciar, entendeu? Justamente foi o que fez ele diferente. E eles estão fazendo justamente hoje o que o fez se separar da Igreja Católica na época, entendeu? Então, assim, hoje se vende terreno no céu, hoje se vende terra de Israel. Porque é um ótimo negócio, né? Pois é, entendeu? Aí entra aquela coisa, não é o religioso de verdade, é o cara que é a causa de muita violência, muita coisa ruim, não é a religião em si, né? O que eu falo também na primeira parte. Mas é o uso que fazem, porque as pessoas, elas querem uma religião, elas querem essa religiosidade, elas querem as regras, querem o conforto, e vem um cara e te oferece isso, o cara tá se aproveitando. É por isso que eu entendo quando teu amigo faz esse meme falando, para de dar o dízimo para não sei o que, dá pros pobres. Eu entendo o lado dele também, embora eu não concorde em ele chegar do nada e querer se meter na religião dos outros. Quem tá de fora do mundo evangélico, a gente olha aquele pastor falando, a gente, caraca, o cara só tá fazendo tudo isso pra ganhar dinheiro, que absurdo e tal. Eu sei que quem tá lá dentro, a visão é outra. Então assim, se um evangélico vem e pergunta a minha opinião, eu vou dar. Vai ser provavelmente bem cruel. Mas, meu amigo, se o cara não me perguntou, se ele tá feliz com aquilo, ótimo. Se ele quer fazer isso e isso tá fazendo bem, o que mais a gente vê é pessoas que estavam, sei lá, no fundo do poço
e subiram, cara, se deram bem, melhoraram. Então, assim, tem seu mérito. Uhum. O problema é a pessoa, né? As pessoas que fazem isso, que se aproveitam, esquecem da essência da religião, que é toda essa coisa do bem, de fazer a coisa boa e em benefício próprio, que no fundo é isso, né? O que estraga é o egoísmo, a falta de empatia que a pessoa tem, normalmente essa pessoa quando tá em cargos mais elevados, né? Que tem um certo poder político, né? Uhum. É isso que mata. Mas aí eu queria fazer uma ressalva aqui, que depois que teve uma galera que ouviu a primeira parte, veio me falar, porque acha um absurdo, mas você mesmo comentou comigo que eu falo muito, quer dizer, que eu estudo muito lá pra poder escrever, acabo botando um monte de fonte, não sei o quê. Aí eu, no final do episódio, eu até falo que assim, as pessoas têm que escolher, antes de você escolher a religião que você vai seguir, você tem que estudar, tem que aprender sobre elas. Uhum. Só que assim, realmente, como é que você vai estudar todas as religiões? Vai estudar a fundo todas as religiões? Realmente não dá. E não é isso que eu tô querendo que as pessoas façam. Não é assim, agora vou para minhas filhas, né? Olha, Helena e Cecília. Vocês querem escolher uma religião? Então toma aqui, ó, um livro, História da Religião. Estudem todas as religiões do mundo para depois escolher. Não é isso. Uhum. Assim, na nossa vida, a gente tem várias interações, né? Pela internet, vendo filme, vendo série, conversando com amigo, colega de trabalho. Aí você tem um colega que é taoísta. Aí você vê um filme que fala sobre religião católica. Aí você conversa, um teu amigo é judeu. Então você tem alguns acessos, você recebe algumas ideias religiosas diferentes. Com base nisso, você vai, poxa, interessante esse jeito que o islamismo é. Vou me aprofundar um pouco, vou tentar entender aquilo. Pô, interessante essa filosofia budista. Pô, vou estudar mais sobre isso. Óbvio, tu não vai chegar e estudar tudo. Uhum. Que aí isso aí é o trabalho de uma vida inteira e mesmo assim tu não vai conseguir. Claro. Mas é um começo, né? Então... Pois é, muito das nossas escolhas, convenhamos, né? A gente não precisa nossas escolhas. Eu vou ser bem simplista, tá? Porque nem tudo é uma questão de escolha, mas eu vou usar vou usar isso de forma safada agora. Uhum. Mas a gente não precisa a gente não precisa escolher ou ter todas as experiências para escolher o que a gente quer e dizer aquilo que a gente não quer, né? Já pensou, né? A questão das drogas, por exemplo, né? Você usou. Vou experimentar todas. Pois é, então pra dizer o que você quer, entendeu? Então a coisa não é bem assim. Ou, né, aí vamos pegar exemplos mais próximos, até mais bobos ainda, né? De tipos de laranja, você já chupou todas as laranjas todos os tipos? Não, então, mas você tem alguma que você goste mais? Claro, entendeu? É isso. Mas assim, a lição, olha só, mas o que eu queria passar, que é o que eu passo pra Helena e vou passar pra Cecília quando ela crescer um pouquinho mais, é assim, às vezes a Helena, por exemplo, vem pra mim e pergunta, pai, como é que o universo surgiu? Nossa. Aí eu vou falar pra... Então, já veio essa pergunta. Ainda mais pra você, né? Não, pois é, mas aí eu respondo, filha, as pessoas acreditam em várias origens pro universo. Olha só. Aí, tá o vendo? bom é você entrar bastante em detalhe que a criança desiste, né? Pobre alma, cara, que não faz. Não, mas olha só, pergunta. mas eu não chego pra ela, por exemplo, e falo, Deus criou tudo. Ou não, Deus não existe e foi o Big Bang. Não. Aí eu chego e falo, tem uma galera que acredita que tem uma força muito do bem, que chamam de Deus, que criou o universo. Tem uma galera que acredita no Big Bang, não sei o que, tem isso, entendeu? Eu abro pra ela. É óbvio que ela não vai escolher nada, mas é engraçado que, vamos supor, até hoje eu tava conversando com a minha mãe, aí ela falou que tava com a Helena e... Minha mãe é bem católica e tal. E ela falou pra Helena que a Helena caiu da cama e não se machucou. E minha mãe tinha falado uma coisa de anjo da guarda. A Helena falou, viu, vó? Eu caí da cama e não me machuquei porque pode ter sido o meu anjo da guarda, né? Aí minha mãe, Aí ela me perguntou assim, não a Helena ainda não, mas minha mãe, mas se a Helena perguntar pra você se existe anjo da guarda, você vai falar que não? Eu falei, olha, provavelmente eu vou falar que tem uma galera que acredita e uma galera que não acredita. Se ela perguntar, papai, você acredita? Eu vou falar, não, filha, não acredito. Mas isso não quer dizer que não exista. Imagina a sua mãe com os olhos brilhando, falando, que legal, né? Ela falou de anjo da guarda, aí você vai... Não, você amarrou. Eu vou e quebro tudo.
Mas aí que tá. Helena é pequena ainda pra escolher esse tipo de coisa. Mas o que eu quero dar pra ela, que eu não tive, é uma opção, é saber, é ter a noção de que existem várias maneiras de você interpretar o mundo. E através da religião, né? E através de outras coisas também, filosofia, o que for. Mas através da religião, existem várias maneiras de você ver o mundo. Não tem uma só. Não existe só isso, tem um monte. E você estudando esse monte, ou um pouco pelo menos foi o que eu fiz, você vê beleza em todas. Em todas, cara. Até as pessoas têm uma visão muito vacilona sobre o islamismo, por exemplo, que não era pra ter. Porque as próprias religiões de matriz africana, entendeu? Exatamente. O pessoal, macumba, vê algo, vê já, chuta que é macumba, é assim, tem toda uma cultura que é pra acabar com isso mesmo, tipo, pra falar mal pra caramba. Cara, estuda, você vai ver que, inclusive, tem muitas coisas em comum na filosofia. Se você quiser olhar a religião com base africana como uma filosofia, ok, faz o que você quiser. Mas você vai ver que tem muita coisa em comum também com qualquer outra. Sim. Então, assim, elas não estão muito longe do que você quer pra ser uma boa pessoa. Então, beleza, tem todas. É o que eu acredito, pelo menos. E assim, só fechando, né? Eu tive uma experiência com uma pessoa, um paciente, inclusive, né? Ele dizia que ele se auto-intitulava como católico não praticante, entendeu? O macete, né? Macete do não praticante. Exatamente. Mas, na verdade, ele participava de uma religião de matriz africana, entendeu? E não quis admitir isso? Não quis admitir, e aí tem toda essa questão do preconceito, que existe de fato, entendeu? Caramba, hoje, provavelmente, se fosse hoje isso, né, ele diria que evangélico não é praticante, entendeu? Já foi evangélico, entendeu? Porque mudou, né, teve essa mudança, mas pra você ver como essas religiões foram massacradas e tiveram, né, até hoje, elas são vistas de forma pejorativas. Que era interesse, né? Na época. Sim. Um tempo atrás. Hoje até também. Hoje também. É interesse que isso não venha à tona, que as pessoas... Porque assim, não é que essa galera que criou esse ambiente negativo para essas religiões, ele não gostasse da religião. Acho que não é, tal religião tá pregando uma coisa absurda. Não é isso. É porque as pessoas não tinham que seguir aquilo para seguir a dele. Então aqui, mais uma vez, questão do interesse. É por isso que eu volto a falar sobre essa escolha. Não é realmente, você não vai chupar todas as laranjas para decidir qual que você gosta mais. Que hoje a minha maior crítica na religião é você ficar julgando, sendo intolerante, para qualquer coisa que pensa um pouco diferente de você. Sim. E eu acho que não precisa ser assim. Não, com certeza. Você concorda com tudo que eu disse? Nesse sentido, sim. Que bom. Né? Cara, realmente é um tema que é longo pra caramba. Até minha conexão suportou, entendeu? Olha que legal. Foi algo divino isso. Foi. Tá vendo? Isso aí é Deus ajudando a gente a gravar o Histórias pra Helena. Mas olha só, é um tema que requer muitos episódios, só que infelizmente a gente só tem esse. Deus ajudou aqui a sua conexão de internet pra ela não cair, o que é algo fantástico. É um milagre isso. É um milagre. E eu queria agradecer a sua participação aqui no Histórias pra Helena e gostei muito, valeu. Valeu, cara, assim, que bom que foi proveitoso, eu também adorei estar aqui, conversar, trocar essa experiência, entendeu? Falar não só da minha experiência religiosa, mas também desse encontro com a psicologia, entendeu? E essa questão da psicologia, elas vão estar muito entranhadas na minha identidade, assim como na identidade de muitos, né? Na sociedade de uma forma geral. Então, fico feliz de poder contribuir dessa forma. Que bom, e o mais importante, a gente falou sobre isso, não brigou e nem deixou de ser amigo, correto? Não sei. Vamos ver. Vamos ver como vai ter edição. E é verdade. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu achei que, na verdade, sobre esse e sobre o anterior, eu queria ter falado muito mais, só que não dava. É um campo muito grande que requer muito tempo e um poder de síntese muito forte. Mas fica pra próxima. E se você não sabe, esse é o último episódio da segunda temporada do Histórias pra Helena. A gente vai dar uma pausa agora e volta, se tudo der certo, no ano que vem. Eu espero voltar logo. Veremos.
os episódios vão ficar aí. Então, se você ainda não escutou nenhum outro ou faltou algum, tá na hora, né? Você pode maratonar todos os episódios, vejam só. Tá tudo disponível aí nos principais agregadores como Spotify, Google Podcast, Apple, Deezer, Pocket Cast e todos os outros. É só ir lá. E se você não segue Histórias pra Helena nas redes sociais, a gente tá no Facebook, no Instagram e no Twitter. E se você quiser mandar algum recado, sugestão, crítica, comentário, elogio, de preferência, pode ser por e-mail no historiasprahelena@gmail.com ou nas redes sociais mesmo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e dessa temporada e a gente se vê na próxima temporada. Se Deus quiser.